mais um estudo do Evangelho. Vamos primeiramente aos recados. Lembrar todos desligar o celular ou manter o modo silencioso durante toda a permanência dentro da nossa casa. Manter o silêncio durante e após a palestra, a fim de não atrapalharmos os tratamentos de paz que são realizados. No dia 1º de junho, vai iniciar um estudo do livro Missionários da Luz. Vai ser todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e vai ser online. Então, quem tiver interesse em participar, só procurar ali a secretaria para pegar o link quando o estudo for começar. No dia 23 de maio, então no próximo sábado, às 4h30 da tarde, nós vamos ter um chá de bebê solidário. A casa vai arrecadar itens para kits que serão entregues para as mães da comunidade. Então, quem tiver interessado em saber quais são os itens necessários, basta procurar a Marta, a Keiko ou a recepção. E no dia 14 de junho, às 9 horas, a casa, em parceria com a USE, vai receber o expositor espírita Roosevelt Thiago para um mini seminário com o tema Trabalhador Espírita, Compromisso e Responsabilidade. Vai ser um momento importante para todos nós, trabalhadores e não trabalhadores. Então, são todos convidados para a gente reafirmar o nosso compromisso assumido por nós mesmos antes da nossa encarnação. Vou fazer a leitura, então, agora da psicografia. Tempo de plantar e tempo de colher. Sejamos em paz, pois cada um serve no seu tempo e no seu momento. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. E cada um semeia no seu tempo e colhe no seu tempo. Provém o verdadeiro sentido do servir e verão que nunca mais deixarão de doar a semente da boa colheita. Provem o verdadeiro sentido do servir e verão que nunca mais deixarão de doar a semente da boa colheita. Sentir o momento de doar amor e a atitude de servir na causa do bem está no cerne de cada um, pois Deus colocou esse sentimento no ato da nossa criação. Basta dar o tempo certo para brotar a boa semente e este momento está em cada situação vivenciada na experiência de ser irmão. A boa semente germina e desabrocha, e a vida nos chama para o preparo da boa terra, o bom caminho, o bom servir. Sirvamos, floresçamos onde Deus nos plantou, para que possamos ser o que Deus planejou para cada um de nós. Lembre-se que a graça divina sempre nos conduz para o bom caminho da vida. Mensagem recebida na nossa casa, em 9 de agosto de 2025. Relaxarmos os corpos, sintonizar essa vibração com este ambiente que foi preparado pela espiritualidade amiga. E neste momento, encarnados e desencarnados, vamos agradecer a presença do nosso Mestre Jesus, pois Ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá Ele estaria. Meus queridos, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para o estudo do seu Evangelho, estudo da sua palavra, pois sabemos que somos espíritos infantis ainda e que necessitamos da sua guia para avançar nessa vida. Abençoe a todos aqui presentes nessa tarde, em especial ao mentor espiritual desta tarefa, e ao nosso irmão Genésio, que proferirá o Evangelho da tarde. Que ele possa ser inspirado nas melhores vibrações, que suas palavras possam refletir no nosso íntimo, para que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e plenos. Que Jesus esteja conosco, disse o Estevam, certamente, escreveu no grupo, e em nome
que escolhemos esse tema hoje? Porque assim como o amor, o perdão é muito, muito importante na vida de todos nós da Terra. Então, todos os ensinos de Jesus, as palavras do Mestre, têm que calar fundo em nossos corações. Então, vamos pensar alguns pontos, porque essa é a grandeza do Mestre, todos nós sabemos, do seu amor, da sua sabedoria, da sua grandeza tão próxima de Deus. Então, o que ele ensinou, o que ele exemplificou, precisamos refletir com maturidade para conosco mesmo, né? Eu vou pedir permissão para ler na íntegra 2 itens do capítulo 10, bem curtinho. Justamente porque são palavras assim de Jesus, então que a gente possa se degustar. Então, capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Então, no item 1, Jesus nos diz da seguinte maneira: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa fala de Jesus está no São Mateus, no capítulo 5, em todas as Bíblias, né? E o item 2: Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Também está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, essas palavras de Jesus, elas nos dão a certeza absoluta de que assim é, de que assim será. Como temos a certeza da grandeza do ensino do Mestre, então nós não temos nada do que duvidar. Então temos que nos debruçar para aprender a perdoar pequenas ofensas, médias, grandes ofensas, né? No item 7 do capítulo 10 ainda, o título assim: o sacrifício mais agradável a Deus. Então ele coloca o seguinte, o Mestre: se eu vou fazer uma oferta a Deus, naquela época para levar um animal, um alimento, alguma coisa, hoje seria nossas preces, uma doação, mas se eu for me dirigir a Deus e lembrar que alguém se queixa de mim por algum motivo, é melhor que eu vá me reconciliar com ele, fazer a minha parte, tentar se harmonizar com esse irmão, mas depois sim, eu fico com o coração mais livre, mais leve para doar a minha prece, a minha doação ao Mestre Jesus. E esse gesto, segundo os estudiosos da doutrina, é um pedido de perdão a Deus para nós próprios pelas nossas faltas cometidas, porque eu vou procurar o meu próximo de perdão e aí sim eu estou mais em condições de me dirigir a Deus. Tem ainda a passagem do argueiro. A gente vê o argueiro no olho do próximo, aliás, no olho do próximo, e não vê a trave no próprio olho. O que é o argueiro? É um cisquinho pequeno que nesse está no olho do nosso irmão. Ele representa pequenas ofensas, algum mal, não de tanta relevância. A trave no nosso olho são nossos erros, às vezes grandes erros, muito maiores do que o daquele irmão que cometeu, né? Só que a gente tem a tendência de julgarmos o próximo e acobertar, ser indulgente para com a nossa própria falta, nosso erro. Então,
e sejamos complacentes conosco mesmo. Ser complacentes, mas com o próximo. Tem ainda uma outra passagem do Mestre, em que ele fala: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Então, isso é uma questão de sintonia vibratória. Por quê? À medida que eu não estou julgando, eu estou compreendendo a dificuldade de cada um, o grau evolutivo de cada um, eu estou colocando uma vibração favorável, né? Então, é perdoando que nós estamos em sintonia, pedindo perdão a Deus, nosso Pai. Né? Então, nós estamos naturalmente uma vibração favorável também para sermos perdoados. Mais uma lembrança do ensino de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma passagem tão conhecida. A mulher adulta que é apresentada, solicitando a Jesus que ela fosse apedrejada, porque a lei de Moisés pregava isso. E Jesus, olhando para aquela turma, apenas disse o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aqueles de nós que não têm erros destas vidas passadas, que julgam que estavam bem, atire a primeira pedra em relação ao erro do próximo. E quem de nós estamos livres de erros que já cometemos? Os desta vida nós lembramos, de vida passada não lembramos, mas certamente existem e em maior volume, maiores consequências do que as de hoje, que já estão um pouquinho melhoradas. Né? E ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem as instruções dos Espíritos. Então, são os Espíritos de luz que se manifestaram, né, durante a codificação da doutrina e trouxeram grandes instruções, esclarecendo, abrindo mais ainda as comportas do ensino de Jesus. Então, eles trazem a essência. E eles nos ensinam muito sobre o perdão das ofensas. No item 14, por exemplo, do capítulo 10, comparece o Espírito Simeão e nos lembra a pergunta de Pedro a Jesus: Mestre, até quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Será até 7 vezes? Porque 7 vezes, naquela época, o número 7 era muito considerado em expressões, uma série de coisas. Então valorizava-se muito o número 7. Ele perguntou dessa forma. E a resposta do mestre: não, Pedro, perdoarás 70 vezes e 7 vezes. O que significa perdoar sempre, toda ofensa, tantas vezes quanto ela for feita. E assim, esse ensino de Jesus deve tocar no nosso coração, falar mais fundo, mais profundamente ao nosso coração, cada um de nós, sobre todos esses ensinos que Jesus traz sobre o perdão. E Simeão ainda nos lembra outra passagem, aquela frasezinha do Pai Nosso, oração tão cheia de luz: perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Podemos também dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Então, olha, é Jesus falando isso. Não temos que vacilar e nos esforçarmos para estar colocando em prática essa bênção do ensino de Jesus. Então, perdoar as nossas dívidas, assim como perdoando aqueles que nos devem, ou seja, nós estamos nos elevando ao Pai Criador, elevando o nosso pedido de perdão a Deus, né? Nesse trechinho da prece de Pai Nosso. E Deus, que é todo amor, sempre perdoará aquele que soube perdoar as ofensas recebidas. Né? Como disse lá atrás, nós temos sintonia, sempre perdoando mesmo de coração,
você também se coloca na condição de ser perdoado. Né? E o apóstolo Paulo, no item 15, ele fala o seguinte: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, se eu perdoo inimigos, é uma grandiosidade, porque ninguém gosta de ter inimigo, mas perdoamos sempre, sempre, sempre. E perdoar os amigos, segundo Paulo, ele fala que é e dar prova de amizade. Então é importante perdoar a ofensa do amigo? É, só que mais importante ainda, perdoar os inimigos. Então, perdoar essas ofensas é mostrar que nós nos tornamos um povo melhor. Né? Cada gesto de desculpa, de perdão, de compreensão é sinal que eu melhorei um pouco. Então vamos caminhando nessa doutrina, nessa luz. E ainda, o Espírito intitulado João, que era um bispo de Bordeaux, na França, ele nos recomenda para que não sejamos severos para com as faltas alheias, mas severos conosco mesmo. Porque, mais uma vez repetindo, nós costumamos ver o cisco do irmão, os defeitos, os erros dele, e a gente deixa coberto na cinza lá, né? Então, que a gente aprenda a ser mais severo conosco do que com o próximo, ser mais indulgente com o próximo e severos para conosco mesmo. Porque aí eu tenho que estar me policiando, me reportando a Deus, sabendo que se eu quero paz no futuro, quero uma vida aqui, uma vida espiritual mais feliz, eu preciso seguir, pôr em prática, com todas as minhas forças, esse ensino do Mestre Jesus. E tem uma expositora, talvez vários outros conheçam, chamada Flávia de Souza, uma oradora espírita, ela é, se não me engano, da Bahia, e ela tem palestras magníficas. E ela nos fala o seguinte: ela fala que o perdão é o caminho para a libertação interior. Quem puder entrar na internet, procura lá a palestra sobre o perdão de Flávia de Souza. Se tiver só sobre o perdão, já vai aparecer também ela. Porque ela ensina muitas coisas que realmente tocam o coração. Então, ela coloca que o perdão é um processo em evolução. O processo aqui tem um início, depois tem um desenvolvimento e tem um objetivo ao fim. Ela coloca bem claramente que o perdão é um processo. Né? Então, esse perdão não é para os outros, é para nós mesmos. Sempre trabalhamos para conseguir perdoar. O processo está beneficiando a nós mesmos. Então, orando, pedindo forças para que a gente sempre consiga perdoar, né? Seja lá o que for que tenha acontecido. Né? E no livro dos Espíritos, tem uma pergunta, eu não arquivo o número. Qual é a forma de exercitar a caridade conforme Jesus ensinou? Uma pergunta que foi feita para a espiritualidade superior. Qual é a forma? E a resposta? Muito simples. A caridade e a benevolência, a indulgência e o perdão. Então veja, se a pergunta é a forma da caridade, conforme ensinou Jesus, ele está dizendo aqui, entre a indulgência e a benevolência, a caridade, o perdão. Então, perdoar também é uma caridade para quem a gente está perdoando e para conosco mesmo. Né? É um gesto muito disciplinado, perdoar. E, segundo estudos da ciência médica, aqui estamos falando de religião, o que a medicina já afirma ou confirma?
perdoar vai liberar certos neurotransmissores, eu chamo, de substâncias que vão nos aliviar, que trazem equilíbrio para o pensamento, para o corpo. E aqui eu lembrei da gratidão. Também tem estudo sobre a gratidão. A pessoa que é grata, que no guarda-mar, que sempre agradecendo a Deus por tudo, até às vezes pela dor, por dificuldade, a gratidão, o cérebro produz substâncias favoráveis à saúde, benéficas, ao passo que a lamentação, a lamúria, a inconformação, pelo contrário, o cérebro produz substâncias nocivas ao próprio corpo. E também aí são já confirmações da área médica. Segundo, a gente falando assim parece que é fácil, mas na vida real é fácil perdoar? Todos os oradores e todos os velhos ouvem que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas por que não é fácil? Quando a gente se defronta com uma pessoa que nos fez muito mal, é difícil você sentir um prazer, uma alegria, uma saudade. Não, lógico, é tocar nosso coração de uma maneira meio penosa. Se for pessoas que têm graves problemas, pior ainda. E às vezes, encontramos alguém e a gente não tem aquela sintonia favorável, aquele carisma de momento, tal, né, com algumas pessoas a gente tem. Por quê? Muitas vezes nos encontramos com pessoas que nos degradaram em vida passada, que nos prejudicaram muito, que nós nos prejudicamos muito. A gente não lembra. Foi com outra pessoa, e foi tocado, fica meio que atrás. Porque os espíritos se reconhecem. Tem uma sintonia aí, é a lei da afinidade, que a gente se percebe, sem saber quem é, sem se lembrar. Só que, ainda assim, qual é a orientação dos mentores, dos benfeitores de Jesus? Oremos por ela e por nós mesmos. Aquela pessoa que a gente não consegue engolir muito bem, então está vivendo por ela, sempre lembrar. E por nós mesmos, para que a gente consiga levar, entender que é nosso irmão, nossa irmã, que precisamos estar em harmonia nesse caminho que vai beneficiar-nos e beneficiar nós mesmos. E sempre orar para perdoar, sempre a gente está atento conosco mesmo, orar para ter força para perdoar. Eu vou falar agora de um casal, né? Esse casal, vida simples, lugar tranquilo, tinha 3 filhas. E a caçula mais novinha era surda. Quando chegava visitas na casa deles, visitas que não conheciam bem, tal, me apresentavam: olha, essa é minha filha mais velha, essa é minha filha tal, o nome, e essa é minha filha caçula. Essa menina caçula, embora surda, ela já tinha desenvolvido bem a leitura labial. Ela conseguia entender muita coisa pela leitura labial. Só que toda vez que ela visita acontecia dessa maneira. E ela foi ficando triste, ficando aborrecida com o pai. Depois de um tempo, já muito maior, que ela descobriu. Porque quem tem diploma muito longo atrapalha para quem faz a leitura labial. E o pai dela tinha bigode. Aí ela descobriu que o pai dela, porque eu falei errado, perdão. Ele apresentava a minha mais velha e tal, a outra filha, essa é minha filha cachorra. Ela entendia assim. Então toda vez que apresentava, essa é minha filha cachorra. Ela foi muito sofrida. Quando mais para frente ela descobriu
que não era a cachorra que falava, que era a caçula. Então aí, aliviou o coração, do pai, porque ela estava fazendo a leitura, e isso nos leva a entender o seguinte, que muitas vezes nós ofendemos alguém sem ter intenção de ofender. E aqui eu me coloco nessa posição. Ao longo da minha amizade, nesses 83 anos, eu perdi 3 amizades importantes, muito consideradas, que eu jamais queria perder. Isso agora, daqui a um tempo, por motivos que jamais eu quis cometer. Alguns até eu quis ajudar, mas perdi essas amizades e eu namoro muito até hoje. Então, às vezes, a gente, de várias maneiras, sem perceber, ofendeu alguém. Assim também, às vezes, alguém nos ofende, a gente percebeu que tem ofensa, mas que a pessoa não teve a mínima intenção de nos ofender. Mas a gente, às vezes, também leva de ofensa e vai amargando aquela ofensa, né? Vamos imaginar agora um homem preso por correios pesados. E lá na ponta das correias, pedras pesadas. E que ele tem que andar sempre arrastando aquelas pedras. É bastante duro, até para os escravos, aquelas bolas de água espécie. Mas assim somos nós. Quando não perdoamos, nós estamos carregando sempre um peso e poderíamos não estar carregando. É um peso que nós mesmos enganamos para nós, aquelas pedras que vão estar pesando na nossa vida, na nossa caminhada, né? Então, olha, se alguém não nos perdoa, mesmo que às vezes tenha pedido perdão, pedido desculpa, a pessoa não perdoa. Aí o problema não é meu. Eu lembrei, todo mundo me importando, estou pedindo perdão, procurando Deus para que ele me perdoe, mas ele não perdoa. O problema é dele. A gente tem que orar por ele. Vai orando dia a dia, mês a mês, para que um dia ele nos perdoe. Porque o problema mais sério é para ele do que para mim. Né? Então vamos orando sinceramente por ele. Sempre pedindo perdão. Aí também sempre tem um exemplo, que também é maravilhoso. Aconteceu depois de tempo, pedindo perdão, as coisas aconteceram de maneira maravilhosa, que conserta tudo. Então vamos confiar. Então, nós também encontramos pessoas que não estão preparadas para perdoar. Nós estamos em um grau que ainda não tem a importância, a grandeza do perdão. Cada um tem uma forma de agir em relação ao perdão. Tem ofensa, por exemplo, que se é comigo, eu às vezes não ligo. Me xingou, falou coisa de mim, não dou muita importância. Mas se falou a minha filha, a minha esposa, o meu filho, aí eu vi bicho. Eu conheci, trabalhei com pessoas que eram assim. Entre eles falavam cada coisa horrorosa, mas falasse alguma coisa da família, sabia até quarto. Eu cheguei a ter brigas sérias por causa disso. Né? Então, cada um tem uma forma de lidar com o perdão. Há poucos dias, acho que uns 10, 15 dias, de passagem da televisão, eu vi uma notícia. Um policial matou 2 vizinhas, sem morar decente, por causa de brigas corriqueiras ali do prédio, onde morava ali. E ele falou: ninguém humilha meu filho. Agora, gente, por um desentendimento comum, banal, ele vem e mata, alegando que ninguém humilha o filho dele. Então, vivemos por ele também. E tem uma reportagem no jornal Correio Brasiliense,
cita uma mulher. Ela tinha um filho, esse filho foi crescendo e ela queria ter outro filho, queria engravidar, mas não tinha mais possibilidade, não conseguia engravidar. Quando esse filho estava com 8 anos, 3 marginais, os assassinos, mataram o filho dela. Ela teve a grandeza de perdoar aqueles assassinos. Era filho único. Ela teve a grandeza de perdoar aqueles assassinos. Dias depois, ela estava grávida. Então, olha como Deus trabalha em tudo, né? Então, perdão é um processo, uma semente. A semente foi produzida pelo germe de vida, que é de Deus, ele dá uma semente. Ela fica na terra, ele dá o calor, ela tem um tempo para germinar, para crescer. Então, também para nós, vamos cuidar dessa semente, chamada perdão, para que ela possa germinar. E o processo que vai desde a lembrança até o perdão. No passado, será que nunca nos vingamos? Ou dependendo se é um desejo de vingar alguma coisa? Então, esse processo tem que ir variando a nossa vida até chegar no objetivo final. Onde, mesmo que eu lembre daquela minha ofensa, aquilo já não me traz mais desejo de veritar, nem de me vingar, nada. Então, eu lembrei porque não tem mais importância para mim. Eu perdoei, certo? Um dia nós conseguiremos falar a Deus, a Jesus: Senhor, hoje eu já consigo perdoar. Talvez demore um pouco mais, cada um tem o seu tempo, mas um dia chegaremos. Alguns dizem ainda o seguinte: não sou santo, não vou perdoar, não vou levar desaforo para casa. Então, a orientação é assim: não é assim. Todos um dia vamos perdoar. Nós temos evolução, temos esse processo de trabalhando no Evangelho, na caridade, no amar o próximo. Porque o amor é um ponto muito importante, porque demanda tudo. E a oração sincera no dia a dia, principalmente quando temos algum conflito com alguém, estamos sempre em oração, né? Pedindo essa libertação. Então, esse peso que nós podemos estar carregando no dia a dia por falta de perdão. Quantos que até adoecem por falta de perdoar? Então, aquela coisa fica me martelando, fica me moendo, a pessoa não se conforma, às vezes não quis se vingar, mas fica. Isso produz até câncer. Os ensinos também câncer. Nós vivemos escravizados nesse mundo, às vezes por nossa própria culpa, por falta ainda de evolução, de se interessar. Só o fato de ter consciência que temos que perdoar já é o primeiro passo que vai nos aproximando de Deus, nosso Pai Criador. É Deus que se percebe, nos diz São Francisco de Assis. É perdoando que se é perdoado. Graças à oração de São Francisco, que toca o coração. E os ensinos de Jesus: se você quer perdão, comece a perdoar. Simples assim. Então, vamos pedir sempre perdão por nós mesmos, vamos abrir nosso coração para perdoar, sem exigir condições nenhuma. Aquele perdão incondicional. E vamos assim nos libertando desse jogo infeliz que tanto infelicita a humanidade. Muito, muito. Que martiriza a tantos encarnados e desencarnados.
os desencarnados, às vezes ficam décadas, séculos até, acorrentados aquele desejo de vingança, ou seja, até se vingando mesmo, um sofrimento igual, às vezes pior, do que aquele que foi ofensor, foi agressor. Isso aparece em muitos casos. Quando ele poderia estar feliz há séculos, ao lado de pessoas queridas, ao lado de pessoas que amam, pessoas que lhe amam para si. Com aquele desejo de vingança, se esquece de tudo, fica naquela ideia de se ligar, ele matou queimado, vou fazer ele ficar se queimando, outras coisas mais. Né? Eles usam todo o recurso que pode. Às vezes queria outros que nem tem nada a ver com a ofensa que ele recebeu, mas vai ajudar ele nessas obsessões graves que surgem, às vezes dura décadas. Eu tenho os casos aqui na casa. Falta do perdão, gente. Então, todos esses espíritos, e aqui aqueles que me ouvem, pensem nisso. Fiquem com um sofrimento igual àquele ofensor ou maior, atrasando sua evolução, atrasando sua felicidade junto a lugares melhores, mais felizes, por falta de perdoar. Então Jesus exemplificou o perdão até no último momento, perdoando aqueles que ficaram dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, de todo o coração, fiquemos com Jesus, aprendamos com Jesus e nos esforcemos para colocar em prática. Sobre o perdão falamos hoje, o amor, que é fundamental, porque sem amor não tem caridade, não tem perdão, não tem nada das virtudes. Jesus é a luz do nosso caminho. Que Jesus prepare por nós e caminhemos a paz. Após essas belas palavras proferidas pelo nosso irmão Genésio, possamos lembrar no nosso dia a dia que somos seres imperfeitos, que ao mesmo tempo que nos ofendem, nós também ofendemos aos outros. Nos lembremos que a raiva, o rancor, o ódio prejudicam apenas aquele que sente. Que o perdão é a chave que vai nos libertar. Que as bênçãos aqui recebidas não fiquem restritas somente a nós, mas que possam ser compartilhadas aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todas as pessoas do nosso convívio diário. Que tenhamos saúde e disposição para a continuidade dos trabalhos na Seara de Cristo na semana que se iniciará. Que assim seja, graças a Deus.